Olá, meus queridos, que bom ter você aqui para mais um vídeo. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar no vídeo para que possamos crescer nos vídeos para as pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. E hoje nós trataremos um tema muito relevante, que é a grandeza de Deus e a sua majestade. Essa mensagem eu quero basear ela no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 12. Diz assim a escritura: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Meus irmãos, aqui o profeta enfatiza a grandeza de Deus e a sua majestade. No versículo 12 ao versículo de número 31, você vai ver que o texto está regido por perguntas, e são perguntas retóricas, e as respostas estão dentro da pergunta. E aqui o profeta enfatiza a grandeza de Deus e da sua majestade, o Deus sublime ao qual servimos. E a pergunta que eu quero fazer para você: você conhece a Deus? Você conhece o tamanho do Deus ao qual você professa, ao qual você adora na igreja, ao qual você celebra Ele nos cultos de comunhão com os irmãos? Quem é Deus? Qual é o tamanho de Deus? Você conhece a Deus? A Bíblia diz lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 11, versículos número 32, que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. É necessário conhecer a Deus, porque nos tornamos um povo forte, um povo que tem esse Deus como a sua fortaleza e o seu refúgio. Esse Deus, ele não é um Deus qualquer. Esse Deus é um Deus vivo. É um Deus soberano, é um Deus grande, grandioso, infinito. E o profeta aqui discorre a respeito, alguns pontos da grandeza desse Deus. E o primeiro ponto que eu quero expor para os irmãos é a respeito do versículo de número 12, que ele começa o texto, o versículo 12, dizendo: quem na concha de sua mão mediu as águas? Se você pensar no Mediterrâneo, no Pacífico, no Índico, nos mares da terra, você vai ver a grandeza deles. E aqui o profeta está discorrendo que ele, na concha de suas mãos, mediu as águas. O nosso Deus é grande. O nosso Deus, ele é soberano, ele é rei, ele é infinito. E ele continua discorrendo, dizendo: e tomou a medida dos céus a palmos. A ideia aqui de medir os céus a palmos é de colocar o polegar numa ponta e esticar o dedo mínimo na outra. A ideia aqui é de que Deus mede os céus a palmos. Essa grandeza que está sobre as nossas cabeças, essa grandeza, essa pintura de céu, de todos os dias Deus trazer um dia diferente para nós em questão das nuvens, da chuva, do tempo nublado, as noites trevosas dos dias recorrentes que mostram os brilhos dos astros que estão sobre o firmamento da terra, que são as estrelas, que são a lua, e no seu dia, naquele dia caloroso, tórrido, quente, mostra ali o sol brilhando. É ali que Deus estende as suas mãos e contra os céus a palmos. E o profeta continua recorrendo, dizendo: quem guiou o Espírito do Senhor?
como o seu conselheiro o ensinou? Tudo perguntas. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Qual é a ideia do profeta aqui? O profeta está dizendo: quem ensinou a Deus? Quem lhe mostrou o caminho? Quem lhe deu o entendimento? O profeta está dizendo aqui, de uma maneira, nas suas perguntas, e é claro que são perguntas retóricas, dizendo que toda a fonte de sabedoria está somente em Deus. Que escola que ele estudou? Que teologia que ele fez? Qual foi o seu mestrado? Qual foi a sua pós-graduação? Ele está dizendo que ninguém, toda sabedoria, toda fonte de conselho, toda fonte de entendimento está unicamente no Deus grande, soberano, que criou os céus e criou a terra. Esse Deus que está no meio da igreja. Esse Deus é o Deus que sustenta a igreja. Esse Deus é o Deus que, quando você se sente pigmeu, minúsculo, pequeno, é o Deus que consola você. É o Deus que age ao seu favor. É o Deus que opera grandezas grandiosas na vida daquele que é fiel e que serve a Ele. É a grandeza, é o Deus soberano. Ninguém ensinou. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele é a fonte de todo entendimento. Ele é a fonte de todo conselho. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. E o profeta, ele recorre ainda ao texto no versículo de número 22, dizendo que ele é o que está sentado sobre o globo da terra, sobre a redondeza da terra. Olha a terra redonda, grande, imensa, no sentido de nós pequenos enxergar essa grandeza, dizendo que ele está sentado sobre o globo da terra. Esse Deus é grande, soberano, imenso. No versículo 26, ele diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. E seria ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Eu quero dizer aqui para você que na nossa trajetória, às vezes nós achamos que Deus nos esqueceu. Mas como diz Isaías, no versículo 26, mesmo que quando você acha que Deus te esqueceu, lembre-se que Ele conta todas as estrelas que estão no firmamento da terra e também chama, e também todas elas estão bem contadas e Ele chama elas pelo seu nome. Deus conta as estrelas e também chama elas pelo nome, ao ponto de nenhuma estrela que ele contou venha a faltar. Será que Deus se esqueceu de você? Será que Deus se esquece de mim? Será que Deus se esquece de nós? É impossível Deus nos esquecer. E Ele conhece você pelo nome, assim como Ele conhece as estrelas que estão no firmamento dos céus. Amém?